Olá pessoal, bem-vindos de volta. E na aula de hoje a gente vai interpretar graficamente a função psi desmembrada em duas partes. Então boa aula. Muito bem, então a gente vai, para fazer a interpretação gráfica, dividir a função psi, separar ela em duas partes. Basicamente, a gente está vendo ela dependente aqui de r, θ e φ, que foram definidas as coordenadas polares, e aqui do outro lado a gente tem as partes r em vermelho, r maiúsculo em função de r, e y em função de θ e φ. Eu vou dizer o que representam essas partes r e y, são de fato as partes radial e a parte angular da função. Agora a gente vai ter o trabalho de interpretar o que cada uma dessas partes significa dentro da nossa discussão, ok? E a gente vai definir também a condição de Max Born, que é para interpretar a densidade da probabilidade eletrônica ao longo do átomo. Aqui a gente tem essa condição estabelecida pela integral da função psi ao quadrado. É importante a gente observar isso, principalmente para comparar com essa parte radial que a gente vai trazer agora no início da aula, ok? E a gente vai ver que essa função psi quadrado d tal representa então as coordenadas espaciais, né? Então a gente está num ambiente tridimensional, é igual a 1. Ou seja, para eu encontrar a densidade eletrônica num certo orbital, eu tenho 100% de chance. O fato é, como que essa densidade eletrônica vai estar distribuída lá? A gente vai ver que é diferente a cada orbital, a cada tipo de orbital. Muito bem. Se nós começarmos trabalhando a parte radial da função, que tipo de informação a gente espera obter? Lembrando que a função psi é uma função matemática. Então vamos começar a colocar isso de uma maneira gráfica, e eu estou imaginando que graficamente isso vai ser mais intuitivo, ou vai trazer uma informação mais rica do que se eu trabalhar de uma maneira analítica, matematicamente. Então, iniciando aqui com o gráfico da parte radial da função para o orbital 1s, que a gente já definiu através de números quânticos, por exemplo, nesse gráfico A aqui, eu tenho justamente a plotagem da parte radial pela distância do núcleo. E em termos de informação, eu teria duas observações nesse caso. Se eu trabalhar isso como o conceito de probabilidade de encontrar a densidade eletrônica nesse orbital 1s que está sendo mostrado aqui, eu sou obrigado a concluir que quanto mais próximo do núcleo eu estou, maior é a densidade eletrônica, ou seja, a máxima densidade eletrônica, nesse caso, seria interpretada como estando no núcleo. Isso é um tanto quanto chocante para nós. Então, apesar de ser o orbital 1s, o menor orbital, essa é uma informação um tanto quanto estranha, certo? Mas, por enquanto, é o que a gente pode interpretar do gráfico da parte radial da função, né, da função psi, versus a distância do núcleo. Se a gente passar para os orbitais 2s e 2p, ou seja, o nível 2 de energia, a gente tem a figura B. Na figura B, essa questão da probabilidade que eu comentei aqui, deixando uma dúvida no item A, ela cai por terra. Por quê? Se eu trabalhar essa curva para 2s aqui, na figura B, como probabilidade, o que eu vou perceber? Eu vou perceber que existe um ponto aqui em que ela atravessa o eixo e passa a ser negativa. Então, probabilidade não tem sentido eu falar em termos negativos. Ela é de 0, ela é nenhuma, até a máxima, certo? É de 0 a 1. Então, não faz sentido eu falar em probabilidade quando eu tenho, por exemplo, possibilidade de valores negativos para essa função, certo? Então eu já estou começando a eliminar essa interpretação de probabilidade da densidade eletrônica quando eu olho somente, simplesmente, para a parte radial da função contra a distância do núcleo, certo? No mesmo raciocínio anterior, a gente teria que considerar aqui a máxima densidade eletrônica em 2s, ó, no núcleo, em R igual a 0. É essa tendência que a função me mostra. Isso provavelmente não é verdade. Então o que eu estou enxergando nesses gráficos de função R? Eu devo estar enxergando simplesmente um comportamento matemático da função quanto à parte radial.
Aqui para 2P a gente viu o perfil dessa curva mudar. Claro, mudou o subnível, então eu tenho alteração em termos dessa resposta matemática também. Mas será que eu consigo fazer alguma interpretação em termos de probabilidade da densidade eletrônica estar a uma certa distância do núcleo? Por exemplo, a essa aqui, considerando esse máximo? Ainda parece que não está conveniente essa situação. Se a gente considerar o nível 3 de energia, os orbitais 3s, 3p e 3d, as curvas que aparecem são essas, certo? Eu vou pedir depois para vocês olharem com atenção essas imagens e perceber se existe algum padrão, por exemplo, ó, de um S quando eu passo para 2s, quando eu passo para 3s, ou de 2p quando eu passo para 3p, quando eu avanço o n, número quântico principal, né, o nível de energia, dentro de um mesmo subnível, se eu observo algum tipo de padrão nesse comportamento da parte radial, certo? Então essa é uma pergunta que vai ser feita lá no nosso encontro ao vivo, tá? Aqui em 3P, por exemplo, a gente tem a mesma situação da parte negativa que a gente tinha observado anteriormente. E aqui a gente tem o perfil da curva para 3D. Bom, a conclusão que a gente tira dessa parte radial contra a distância núcleo-elétron, ela é que nos traduz um mero comportamento matemático da função por enquanto. Função distribuição radial FDR. O que significa isso? Aqui está havendo uma mudança de geometria do problema para que a gente consiga uma interpretação gráfica mais interessante em termos da máxima probabilidade da densidade eletrônica a uma certa distância do núcleo. Para isso, a gente está usando o modelo da casca esférica. Esse modelo é muito parecido com uma figura, na verdade ele diz respeito à mesma coisa, com a figura que está no slide de abertura da aula. Então, deem uma olhada lá naquela imagem para vocês perceberem o que significa de fato essa casca esférica. Eu estou aqui considerando duas esferas concêntricas, onde eu tenho o raio da primeira, o raio da segunda, e tenho uma espessura aqui, ó, dr, né? Por exemplo, essa esfera aqui em vermelho interna, ela vale o raio da primeira mais dr, que é a espessura dessa parede. A mesma coisa aqui se eu pensar na mais externa. E esse dr aqui, ele é uma situação que a gente trata como sendo um limite. Então, quando o dr tende a zero, essa medida aqui tende a R1. Então, ao invés de ter um volume nessa parede aqui, do jeito que a gente vê na figura, isso está exagerado para a gente conseguir enxergar essa interpretação, a gente teria simplesmente uma casca esférica e não um certo volume para essa consideração de região do espaço. Esse volume, está escrito aqui embaixo, ó, da casca esférica muito fina, com espessura dr, a uma distância radial r, que a gente teria então essa distância que a gente considera do núcleo, resultaria numa área superficial da esfera vezes essa espessura dr, que significa escrever 4πr², que é a área da esfera dr. Vocês vão ver a partir de agora como essa interpretação dessa alteração de geometria do problema através das cascas esféricas vão trazer uma informação muito mais interessante em termos da parte radial da função. E a gente vai chamar isso de o gráfico de função distribuição radial, como está aqui em Y, né, para todos os três, versus a distância do núcleo. Vejam como a situação mudou agora, em se tratando da função distribuição radial, quando a gente comparar com os gráficos anteriores somente considerando a parte radial da função e a parte radial ao quadrado, sem alterar a geometria do problema. Agora, o orbital S, ele mostra aqui uma curva bem diferente daquela que estava sendo observada somente pelas partes radiais. Veja lá. E se eu pegar esse máximo que já está marcado aqui na imagem e eu levar essa distância aqui, ó, marcar essa distância do núcleo com relação ao eixo x, eu vou ver que o valor do máximo da função de distribuição radial corresponde à distância mais provável de se encontrar. Aqui está se dizendo o elétron, essa figura é de um livro, né?
mas a gente vai tratar como a densidade eletrônica, ou seja, a maior parte da densidade eletrônica é concentrada a essa distância mais ou menos do núcleo. Significa que ela é zero quando você está mais próximo do núcleo? Não. Existe um valor aqui, eu vou mudar para a caneta, ó, existe um valor aqui, existe um valor aqui, existe um valor aqui, também não é zero, aqui também não, que já está bem mais distante do núcleo, mas o fato é que a máxima está sendo apontada nessa região aqui. Se a gente pegar esse valor de distância aqui encontrado para a densidade eletrônica no orbital 1s, a gente vai ver que ele é muito compatível, né, muito preciso com a determinação do que você viu como sendo o raio de Bohr, que era justamente o raio da órbita 1s. Né? Então, como aqui eu estou trabalhando simplesmente a parte radial, não importa, você está vendo que eu não estou conseguindo dar origem ainda às formas dos orbitais, mas eu estou conseguindo interpretar as funções radiais, né, função de distribuição radial, em termos da máxima probabilidade que eu encontro a densidade eletrônica a uma certa distância do núcleo. Quando a gente vai para o nível 2 de energia, essas curvas agora trazem 2s e 2p no mesmo gráfico, você vai ver que para 2s eu tenho um máximo aqui e outro máximo nessa região aqui. Qual que é maior? Obviamente é esse segundo. Né? Então a maior parte da densidade eletrônica, né, para o orbital 2s está a essa distância do núcleo, certo? E aqui aparece um fato curioso. Pela primeira vez aparece uma região que a gente chama de nó. Nesse caso é um nó radial, por conta da função que a gente está utilizando e investigando. Esse nó aqui, ele representa simplesmente que não pode haver densidade eletrônica alguma a essa distância, especificamente a essa distância. A gente vê que antes do nó e depois do nó, a densidade eletrônica está presente, mas nessa região chamada nodal, a gente não tem a densidade eletrônica presente, ela é nula, certo? E a gente vê isso acontecer duas vezes, considerando a curva vermelha aqui, ó, quando a gente vai para o próximo nível, o 3s. Quer dizer que no orbital 1s eu não tive presença de nós, né? A única região nula de fato era a origem aqui, enquanto a densidade eletrônica. O orbital 2s eu já tive a presença de um nó. O orbital 3s me mostra a presença de dois nós. Quantos nós será que vão aparecer no orbital 4s para a função de distribuição radial? Provavelmente mais um aqui, né? 3 nós. Provavelmente, parece que é o padrão que está se estabelecendo. Ok? Então a gente vê a curva para 2p, a curva para 3s, 3p, 3d. E a gente está observando justamente, aqui tem um aspecto interessante. Esses orbitais, por exemplo, no nível 3, você está vendo que eles se sobrepõem. Essa figura ainda é interessante porque ela mostra pra gente, eu vou pegar um pedaço aqui, ó, tô vendo mais ou menos esse triângulo aqui. Esse triângulo, ele está pertencendo, essa região do espaço, a essa distância do núcleo, ele está pertencendo ao orbital 3s, perdão, ao orbital 3s, ao orbital 3p, numa parte aqui, e também ao orbital 3D. Vocês estão vendo que essa situação ela começa a ficar bastante difusa. Né? A gente separa tudo isso para facilitar a visualização, mas a gente tem que conseguir imaginar que aquilo está tudo acontecendo na mesma região espacial no ambiente atômico. Um aspecto interessante é como é que a gente representa ou compreende aquele nó que acontece, por exemplo, no orbital 2s. Aqui estão aparecendo as representações dos orbitais S esféricas, que a gente conhece, mas eu ainda não falei muito das formas dos orbitais, certo? Essa seção que está retirada aqui, ó, entre os orbitais, as esferas concêntricas que demonstram a característica do orbital 2s, mostra a presença do nó. Né? Agora é um nó esférico que está sendo relatado aqui, porque eu não estou vendo mais simplesmente a parte da função radial, eu estou vendo a região do espaço de fato, inclusive com a forma contemplada, com a forma esférica desse orbital.
certo? Então, para considerar o nó, eu tenho esferas concêntricas, onde na menor eu tenho possibilidade de densidade eletrônica, depois eu tenho um nó onde a densidade eletrônica eu sei que tem que ser nula, e depois eu continuo tendo uma chance, inclusive maior, pelo gráfico da função de distribuição radial da 2S, de observar a densidade eletrônica. E as formas, essas formas dos orbitais que a gente eventualmente já viu, já conhece, mesmo tendo passado ali só no ensino médio, as formas desses orbitais atômicos vão surgir com alguma dependência, agora sim, ó, das partes, ou da parte, melhor dizendo, angular, certo? O que a gente vai perceber? Nessa tabela eu tenho conjunto de números quânticos N, L e ML, como nós já vimos. A parte radial dessas funções que estão representadas até essa linha que é a última aqui, depois vocês me digam a qual orbital ela corresponde, olhando para esses números quânticos. E aqui eu tenho as partes angulares delas. O que a gente vai perceber para concluir aspectos sobre a forma desses orbitais? Por exemplo, se eu olhar 100 aqui, ó, eu sei que o subnível 0 corresponde a S. Eu estou no nível 1, eu estou no 1S. Então, nesse caso, orbital 1S tem alguma dependência com θ ou φ nessas funções, nessas partes angulares das funções que são mostradas aqui? Não. Para 2S, N igual a 2, L igual a 0, subnível S. Então, tem alguma dependência aqui para essa ou para essa parte da função angular? Não. Dependência com quem que eu estou olhando? Com θ ou com φ, ou seja, com a variação daqueles ângulos dentro do esquema das coordenadas polares. Quando eu vou para um outro subnível, ou seja, 2, L igual a 1, subnível P, 2P, certo? Você percebe que uma das partes das funções angulares representadas aqui para esse subnível já traz uma dependência, por exemplo, com o cosseno de θ. Então, sempre que eu não tiver essa dependência, meu orbital vai ser esférico, vai ter uma simetria máxima, vai ser uma esfera. Nesse próximo orbital aqui com θ e com φ, ok? Então, isso acaba dando origem a essas formas que a gente conhece nesses orbitais. Veja só, por exemplo, esse outro orbital aqui onde eu tenho nível 3, L igual a 0 novamente. Ó. Então aqui voltei para o subnível S, 3S. 3S, ó, novamente, não aparece nenhuma dependência com os ângulos θ e φ. Eu sei que 3S é um orbital esférico. Ok? Então, essa é a característica da origem da forma para esses orbitais. Aqui a gente está vendo um exemplo que amarra a dependência do ângulo, θ ou φ, na parte angular da função. E essa figura aqui está me parecendo a de um orbital do tipo P, mais ou menos, que é o que a gente conhece. Aqui, se a gente estiver na direção x, a gente vai ter o orbital px, por exemplo. E eu percebo a dependência com o cosseno de θ, que já estava descrito lá, representado pela própria função quanto à parte angular. Certo? Você dá origem a essa figura em duas dimensões e depois você vai rodar ela no espaço. É como se você estivesse integrando essa imagem para poder chegar na região espacial a que esse orbital corresponde e que pode dar origem à ocupação da densidade eletrônica. Você está vendo sinais matemáticos aqui que por enquanto não são importantes, certo? Mas eles passam a ser importantes no estudo da ligação química através da aplicação da simetria molecular, onde a gente acaba lançando mão da teoria de grupo e dando origem aos orbitais moleculares. Aí sim, esses sinais começam a ser mais relevantes do ponto de vista do estudo da ligação química para a gente. Ok? Aqui nós temos, veja lá, agora sim as figuras que a gente está mais acostumado. Por exemplo, dos orbitais px, no eixo x aqui na direção x, py e pz, todos eles sendo cortados, aí, perfurados pelo seu respectivo eixo, certo? Então os três orbitais P que a gente conhece estão orientados nessas direções
Conforme qual número quântico, né, que representa essas orientações aqui? Depois você me responde. Então aqui eu tenho uma figura que representa a superfície da densidade de probabilidade do 2P, né? E uma que enfatiza a natureza direcional desse orbital. A gente vai falar um pouco dessa natureza direcional quando a gente estiver discutindo, por exemplo, as diferenças da TLV, da teoria de ligação de valência, e da teoria do orbital molecular. Isso vai acontecer no módulo 2, certo? Aqui a gente tem a observação também de um nó entre os dois lóbulos do orbital P. Então a gente tem a região de densidade eletrônica nula. Aqui nesse caso, como a gente tem um plano para definir esse nó, a gente já está no espaço com essa figura, né, já é espacial, a gente chama de plano nodal, né, mas ela tem a mesma interpretação, ou seja, ali eu tenho valor zero para a função de onda, significa que a densidade eletrônica vai ser nula naquela região. E esse conceito de probabilidade que a gente vem descrevendo quanto à densidade eletrônica, ele mostra nessa figura aqui, onde a gente considera, por exemplo, um orbital do tipo 2P e 3P. Então a gente vê aqui o único nó que a gente acabou de ver para o orbital do tipo 2P, mais o 3P, ó, ele tem um nó aqui na origem, mas também tem os outros nós que significariam lóbulos concêntricos aqui, ó, se é que eu posso chamar dessa forma, assim como a gente já viu para os orbitais S, certo? Mas o interessante dessa figura é mostrar esse gradiente de cor aqui, ó, que ele fica intenso numa certa região e vai se perdendo, vai ficando mais difuso conforme eu vou passeando pelo espaço aqui. Isso traz um caráter mais probabilístico do que determinístico quanto à densidade eletrônica, certo? Essa figura representa bem isso. Aqui nós temos os orbitais D, que a gente agora já conhece a origem dessas formas. Então eu tenho a dependência lá com os ângulos θ e φ quanto à parte angular da função e eu resulto nessas formas para os orbitais do tipo D, dxy, dxz e dyz, que são os orbitais que a gente chama entre eixos. Vocês vão ver que eles não são perfurados pelos eixos, né? E dx2 menos y2, aqui sim estão contidos no eixo x e y, e dz2, que passa aqui atravessando pelo eixo z, certo? A curiosidade com relação aos nós, principalmente com relação ao orbital do tipo dz2, é essa característica de cone nodal, né? Dada por essa representação desse anel aqui em torno do lóbulo, mas que na verdade tem essa consequência de um cone como sendo o nosso nó, certo? Finalmente, a forma dos orbitais do tipo F, que são menos divulgadas, menos conhecidas, menos estudadas no nível médio, a gente acaba quase não tendo contato, mas aqui são importantes. Então, a gente observa, depois você vê se você concorda com esse número de orbitais apresentados aqui, são ao todo 7, né? Você pode checar isso através do conjunto de números quânticos para o subnível F. E você percebe que as funções vão ficando mais complicadas, né? Ou seja, as regiões do espaço para esses tipos de orbitais estão ficando mais complexas, certo? Então, a gente tentou mostrar a origem da forma dos orbitais, da interpretação da função distribuição radial, e a partir de agora que a gente já definiu bem e conhece esses ambientes onde a densidade eletrônica vai ser acomodada, a gente vai começar a falar de ocupação de elétrons em orbitais. Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima aula. Agradeço pela presença, pela audiência. Até a próxima.